Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Integrar Educa. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Ela é terapeuta ocupacional, doutora Paloma Breda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Paloma é terapeuta ocupacional e eu queria começar com uma pergunta simples. O que é terapia ocupacional? Essa pergunta, ela é bem comum, né? A terapia ocupacional, ela não é uma profissão tão conhecida. Eu acho que agora, né, com o público TEA, ela tá ficando mais difundida. A terapia ocupacional, de modo geral, ela trabalha sempre para funcionalidade, né? Então, seja a área que for idoso, criança, né, as sequelas neurológicas, a gente sempre vai olhar para o que está faltando, para o que está difícil, né, o que impede a participação daquela pessoa. E aí a gente vai entender, né, como que a gente desenvolve e ajuda aquela pessoa a atingir o seu potencial e desenvolver aquela atividade, seja por meio de adaptações, seja por meio de treinos, de reabilitação, né? E aí, pensando no nosso público neurodivergente, nas crianças, a gente vai pensar qual é a ocupação da criança, né? Então, a ocupação da criança é brincar, né, conseguir participar da vida escolar de uma forma adequada, é conseguir socializar com outras crianças, realizar as atividades de vida diária que são esperadas para cada idade. E aí, quando essa criança, né, por alguma razão no seu desenvolvimento, ela não está atingindo esses marcos, a gente vai intervir, né, a gente vai fazer uma avaliação abrangente e intervir com as abordagens necessárias. Perfeito. E a gente sabe também que dentro da terapia ocupacional nós temos várias abordagens, né? Sim. Uma abordagem que está muito conhecida e muito falada, inclusive nós utilizamos muito na Integrare, é a integração sensorial. Queria que você explicasse um pouquinho, então, a respeito da integração sensorial e por que ela é tão importante. A integração sensorial é a forma como o nosso sistema nervoso capta as informações do ambiente, integra e devolve numa resposta, né? Então, se a gente tem aí alguma falha, tanto nessa captação quanto na detecção, né, quanto na interpretação desse estímulo, a gente vai ter também algum prejuízo, algum desafio de participação aí, né? Porque os nossos sistemas sensoriais, eles são a base de todo o nosso aprendizado. Então, a gente aprendeu lá na escola, né? Temos 5 sentidos. Não, temos mais que 5 sentidos, né? No mínimo 8. E aí já se falam em mais alguns. Então, além daqueles, né, do tato, audição, visão, paladar e olfato, temos o sentido da propriocepção e o vestibular, que são, na verdade, a base do sistema do nosso trabalho de terapia de integração sensorial. Paloma, explica pra gente, então, um pouco mais sobre esses sistemas que você acabou de colocar. Bom, os sistemas menos conhecidos, né, são da propriocepção e o sistema vestibular. Então, a propriocepção, ele tem os seus receptores localizados nas articulações, nos tendões e nos músculos. Então, eles fornecem pra gente a noção de posição do nosso corpo no espaço, responsável pela coordenação motora, um dos responsáveis, graduação de força. Então, quando a gente vai pegar um copo e esse copo é muito leve, né, e a gente aperta muito, a água sai. É a propriocepção que nos diz, né, e é isso em milésimo de segundos, como que a gente ajusta a nossa força para pegar algo que é muito leve ou muito pesado. Então, basicamente, né, a propriocepção ela é responsável pelo desenvolvimento da nossa percepção corporal. Então, uma criança, né, que ela não tem uma propriocepção bem desenvolvida, é uma criança muito desajeitada, né, com uma baixa coordenação, que sai esbarrando nas coisas, que aperta o gato muito forte, ou o oposto, né, que pega o lápis muito mole, não consegue, né, apertar e fazer a força necessária, porque ela não tem uma percepção interna do corpo dela. Então, ela não tem noção, às vezes, nem da extensão do corpo dela, do espaço que o corpo dela ocupa no espaço. Na verdade, é uma falha nessa resposta, então, né? Isso, a criança ela pode ter, né, um excesso, né, uma resposta em excesso ou diminuída para todos os sistemas. Então a gente chama, né, de uma hiperresposta ou de uma hiporresposta. No caso da propriocepção, que a gente vê muito nas nossas crianças é uma hiporresposta, na sua maioria das vezes. E aí é uma criança que ela vai buscar essa informação, porque a gente precisa dos nossos sistemas sensoriais para dar respostas ao ambiente, né? Então a gente precisa ter noção, né, do que está chegando pelo sistema auditivo, visual, enfim. E aí a gente age de acordo. Então vou dar um exemplo para você. Você tá andando no seu condomínio, né? E você sabe que aquele é um lugar seguro, você sabe que ali que o chão é nivelado, você sabe que não vai ter nenhum cachorro bravo te encontrando porque ali é proibido. Você anda, né, e você tá conversando com alguém.
né? Ou você vai fazer uma meditação, ou você tá, enfim, fazendo alguma atividade. Você consegue focar nessa atividade e desligar alguns sistemas de alerta, porque você sabe que você conhece aquele ambiente. Uhum. Se você estiver andando numa rua escura, num bairro perigoso, né? O seu sistema vai ficar em alerta. E aí o seu sistema auditivo, por exemplo, vai detectar o mínimo, né, de perigo para você entender se é hora de correr, se alguma coisa tocar a sua pele, você vai ter uma reação exagerada, né, porque você acha que alguém pode estar te perseguindo, enfim. Então, os nossos sistemas, eles nos servem para nos defender, né? Então, se você sente alguma coisinha no seu braço, dependendo do ambiente em que você está, você vai ter uma reação leve, deixa eu ver o que é, ou você vai gritar, porque pode ser uma aranha, né? Então, quando a gente não tem esse registro adequado dos sistemas sensoriais, a gente reage ao ambiente de uma forma desorganizada. Então, às vezes a gente vai perceber perigo quando não há, né? Só um minutinho. A gente vai perceber perigo quando não há. Então, quando a criança ela tem uma dificuldade de modulação, né? E aí a gente chama de uma hiperresposta. Ela recebe um estímulo do ambiente, aquele estímulo faz um caminho, ao invés de ir para o córtex, ele ativa o sistema nervoso autônomo, que é responsável pelo alerta, estou em perigo, e aí já não é mais consciente. Não adianta você falar para a criança, mas meu amor, você. Não, o cérebro da criança está dizendo perigo, 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 e a criança ela vai reagir. Então, às vezes, a criança vai reagir com agressividade, com agitação, né? Enfim, uma série de comportamentos. Então, a gente sempre diz, né, que os sistemas sensoriais a gente observa através de comportamentos. Aquilo sempre gera um comportamento, né? Seja um comportamento de uma falha na participação, então uma criança que não está detectando o estímulo e ela está alheia àquilo. Né? E você fala, meu Deus, eu quero ligar aquela criança na tomada, eu, né, brinco com ela, põe abacaxi na cabeça e ela não reage. Uhum. Como uma criança que você não consegue fazer ela parar sentada para fazer uma atividade. Uhum. Então, as duas aí estão tendo, né, alguma disfunção na modulação do sistema sensorial que impedem a participação dela. Que são características muito fortes das crianças neurodivergentes. Exatamente. Tanto as crianças com TEA, quanto as crianças com TDAH também, né? Sim, 90% das crianças com TEA vão apresentar alguma alteração no sistema sensorial. Né? Então, assim, às vezes essa alteração é uma alteração mais sutil, e aí só um olhar especializado mesmo para detectar, né? E às vezes isso é muito evidente. Então, as famílias, elas costumam perceber quando é muito evidente. Então, quando a criança tem, né, um quadro que a gente chama de defensividade tátil, uma hiperresposta do sistema tátil. E e aí a mãe percebe, meu filho não toca em nada, meu filho é muito seletivo, né? Meu filho não gosta de abraço, fica evidente. Mas muitas vezes os sintomas são confundidos, né? Então, vou te dar um outro exemplo. Uma criança, ela pode ser às vezes diagnosticada com TDAH, e aí não estou entrando no mérito se tem ou não o TDAH, que aí tá relacionado lá aos níveis de dopamina, etc. Mas é uma criança que vem com a queixa na escola de que essa criança ela não presta atenção, ela não participa. Quando a gente vai avaliar essa criança, ela tem. Então, vou dar um exemplo. O sistema vestibular dela, ela tem uma hiporresposta, então ela registra muito pouco do sistema vestibular, que é o sistema responsável pelo senso de gravidade, de equilíbrio, também da posição do nosso corpo, de movimento, captar movimento, aceleração, enfim. Ela tem esse sistema em baixa. Aí ela tem o sistema tátil com uma hiperresposta. Então, ela tá atenta ali na etiqueta da roupa no corpo dela, na costura da calça, no cabelo, né? Ela tá do ventilador, o ventinho que tá vindo, ela tá percebendo tudo. Aí, o sistema auditivo dela, ela também capta com uma hiperresposta. Então, ela tá registrando ao mesmo tempo que a professora tá falando, o amigo que tá amassando a folha, o outro que tá apagando com a borracha, a hélice do ventilador. Como esta criança presta atenção na professora? Se ela está sendo atravessada por tantos estímulos, sem habilidade de filtrar, que é quando a gente diz que ela tem uma dificuldade de modulação, né? Então, aí a escola, né? E às vezes o próprio médico vai dizer, não, essa criança é um TDAH, porque se não consegue sustentar a atenção, é um TDAH. Mas será que é um TDAH? Né? Então, quando a gente trata junto, também muito por isso é importante a atuação de uma equipe multi, né? E de um olhar também habilitado e capacitado, de uma avaliação neuropsicológica bem feita, a gente vai entender o que é realmente dos processos cognitivos e neurobiológicos dessa criança e o que é sensorial. Porque quando a gente elimina, né? Quando a gente consegue melhorar essa parte sensorial, muitas crianças deixam de ser TDAH. Então, assim, a mãe fala, melhorou, não precisa nem de medicação mais. Uhum. Então, a gente sabe que, na verdade, não era um TDAH. Era, né, uma manifestação da disfunção do processamento sensorial. E muitas vezes as crianças vão ter as duas coisas e vão ter tudo junto e misturado mesmo. Então, o diagnóstico não é fácil e precisa ser feito por uma pessoa especializada.
Muito bom. Quanto assunto interessante, hein? Paloma, como a terapia ocupacional contribui dentro de uma equipe multidisciplinar? A terapia ocupacional, ela tem as suas especificidades, né? Assim como cada área da equipe multi. Então, ela vai olhar para a criança, né, do ponto de vista funcional, e aí pensando, né, nas bases sensoriais, nas bases motoras, e cognitivas, o que está afetando a participação daquela criança. Então, muitas vezes, numa equipe multi, todos vão estar olhando para o mesmo objetivo, né, com perspectivas diferentes. Então, vamos supor, né, o desafio de participação é que essa criança não brinca. Essa criança tem um baixo repertório, ela só consegue brincar da mesma coisa, ela não consegue brincar compartilhado, não dá função. A TO vai olhar para esse quadro e vai tentar entender, do ponto de vista sensorial e motor, o que está afetando aquela participação. Né? Então, por exemplo, a criança tem uma baixa ideação, que é uma das etapas da praxis, né? Que compõe ali um quadro da disfunção sensorial. Essa criança ela tem um baixo controle postural, então ela não senta, ela está muito preocupada ali, né, em se organizar para conseguir brincar. Então a TO vai olhar por esse ponto de vista. A fono vai estar olhando para o mesmo brincar pelo ponto de vista da comunicação e da linguagem, né? A psicóloga vai estar olhando pelo ponto de vista do desenvolvimento socioemocional dessa criança. Então, às vezes, né, as famílias falam: mas vai para terapia para brincar. Sim, terapia com criança deve ser divertida, deve ser por meio do brincar, porque o brincar é o principal papel ocupacional da criança, né? E quando a criança não brinca, a criança não aprende, ela não desenvolve habilidades sociais, ela não imita, né? Enfim, impacta aí no desenvolvimento dela de uma forma muito importante. Só que a forma como cada um da equipe vai olhar para esse brincar é diferente de acordo com a sua especialidade. Eu ia exatamente tocar nesse assunto, né? Porque muitas vezes nós vamos apresentar a sala de IS para as famílias, né? A sala de integração sensorial para as famílias. E aí a primeira coisa que a família abre a porta e fala: nossa, é um parquinho aqui dentro. Então, ou seja, essa sensação de a criança estar dentro de um parque de diversões, qual é a diferença realmente deste parque de diversões e desses equipamentos que são específicos para que seja usado dentro da integração sensorial? Olha, a grande diferença somos nós terapeutas. Né? A criança ela pode ir num parquinho e explorar todos os brinquedos que estão ali disponíveis. Mas, por exemplo, se essa criança tem uma dificuldade de modulação em algum sistema sensorial, não é recomendável que essa criança gire. Né? Se essa criança está num parquinho, né, sem ali uma intervenção terapêutica, essa criança ela vai explorar da maneira dela. Quando ela está, né, no ginásio de integração sensorial, o terapeuta ele vai estar mediando, né, essa exploração. Então, a gente sempre diz, né, que na terapia de integração sensorial, a gente conta muito com a participação e engajamento. As crianças gostam muito. Porque não é uma sessão tão estruturada como uma sessão de aba, por exemplo. Né? A gente não dá tarefa para a criança, a gente constrói com a criança a atividade, né, a partir do desejo e do engajamento dela. Uhum. É óbvio que a gente vai ali filtrando quais são as possibilidades. Então, se a gente sabe, né, que essa criança não pode girar naquele momento ainda, a gente vai excluir esse equipamento e a gente vai deixar só aquilo que está dentro dos nossos objetivos terapêuticos no momento. Então, por isso que a gente diz muito, né, que sala de integração sensorial não é parquinho, porque tudo é feito com propósito, né? E às vezes se você olha de fora, a criança está balançando, poxa, mas se era para balançar minha criança, eu fazia isso com ela em casa. Mas a gente tem um propósito de estar balançando ela, por quanto tempo a gente vai balançar, né? Se a gente vai balançar essa criança rápido, se a gente vai balançar de uma forma mais ritmada. Então, tudo dentro da sala de integração sensorial é feito com propósito. E aí a diferença está no terapeuta habilitado para atuar nessa área. Certo. E dentro desse propósito, imagino que nós estamos falando de uma avaliação, né? Então, como é feita essa avaliação para que se trace, assim, um plano de atendimento eficaz? Então, a avaliação é feita olhando para a criança, né? Primeiro, entendendo as potencialidades. Então, a gente também sempre quer entender, né? O que tá legal na criança, o que ela traz de ponto forte e quais são os desafios de participação. Então, a gente vai entender com a família, né? Como que estão as atividades de vida diária, como que tá o brincar dessa criança, como que tá a regulação dessa criança, né? Como que tá a participação. E aí, a gente vai, né? A gente tem alguns testes de rastreio. Então, que são muito comuns, né, e muito usados como o perfil sensorial, o SPM, eles não servem para diagnóstico, mas eles ajudam o terapeuta a direcionar o olhar, a entender aonde que está ali, né, as bandeiras vermelhas para a gente intervir, e a gente tem algumas avaliações, né, como o EASY, como o SOSE.
Além disso, né, uma boa parte da avaliação e integração sensorial é feita por que a gente chama de observação não estruturada. Então, a gente vai ali, né, dentro da sessão mesmo, colocando aquela criança em situações onde a gente vai conseguindo entender como ela reage aos estímulos. Porque muitas vezes a avaliação referida pelos pais, ela vem incompleta ou ela vem de uma maneira falha, porque o pai, às vezes, ele não tem noção do desenvolvimento. Ele não sabe o que é esperado, o que não é, né? Então, às vezes a gente pergunta pro pai, né? Seu filho tem um bom equilíbrio? Ele fala, ótimo, porque se ele anda e não cai, pro pai tá ótimo. Né? E aí, na sala, a gente vai ver que a criança tem uma baita dificuldade, né? No controle postural dinâmico, às vezes até estático. Então, não, a criança não tem, né, um bom equilíbrio. E aí, o pai, às vezes, traz uma queixa funcional. Então, minha criança, ela não consegue parar sentada e ela não pega no lápis direito, né? Quando a gente vai olhar, não é só uma dificuldade de coordenação motora fina. Essa criança, às vezes, ela tem uma dificuldade na discriminação tátil. Então, quando ela pega um objeto na mão dela, esse objeto não está enviando para ela a informação de que tamanho que esse objeto ocupa na mão dela, se esse objeto é gelado, se não é, se é pequeno. Então, ela não ajusta a mão, porque ela não está percebendo esse objeto. Entende? Como não é simples só dizer, vamos treinar e fazer essa criança... Então, a terapia de integração sensorial, ela é diferente de treinar habilidades. Ela fortalece a base, né? Então, ali pensando em modulação, que é muito responsável pela autorregulação das crianças, né? Pela habilidade, por exemplo, de atenção sustentada. Então, uma criança com problema de modulação, ela é uma criança mais irritadiça, ela é uma criança que não consegue parar quieta, que não consegue sustentar a atenção. A gente vai para as dificuldades de discriminação, né? Então, como que ela interpreta aquilo? Então, ok, ela já está recebendo todos os estímulos de forma adequada. Não tem nada em hiperresposta, nada em hipo, mas ela não discrimina, ela não tem uma percepção do que aquilo não se torna nada no cérebro dela, né? Assim, ela recebe, mas eu não sei o que fazer com isso. E aí a gente vai trabalhar as dificuldades de discriminação, depois a gente vai para as dificuldades de praxis. Né? Então, quando a gente trabalha uma boa praxis, a gente não precisa treinar escovar os dentes, treinar comer, treinar escrever, treinar amarrar o sapato. A criança automaticamente ela vai dando conta dessas atividades, porque ela já tem um sistema bem organizado. Então, na terapia de integração sensorial, a gente não fica repetindo ações e treinando ações. A gente trabalha muito nessa base. Se a gente nota a necessidade, uma criança mais velha, não, olha, isso está impactando o social, é importante ela comer sozinha nesse momento, não dá tempo da gente fazer todo esse trabalho, aí a gente vai usar outras abordagens e sim treinar habilidades, né? Porque a terapia ocupacional, ela precisa entender o que é importante e relevante naquele momento. Então, se o desafio de participação da criança naquele momento exige um treino mais repetitivo, a terapeuta ela precisa ter esse feeling de falar, bom, então, né, eu dou uma pausa aqui nesse trabalho que eu estou desenvolvendo, vamos treinar essa habilidade que é importante para você e a gente volta. Ou a gente faz isso concomitantemente entre as sessões, né? Bom, eu estou percebendo que esse tema, ele é bem amplo e bem complexo, né? Nós temos várias questões aí a serem trabalhadas. E aí, como sempre que nós orientamos, como que a gente faz essa extensão para casa, né? Porque dentro da terapia, obviamente, do set terapêutico, você tem vários equipamentos, você tem vários estímulos, você tem o conhecimento. E como que isso é transmitido para os pais? Como que a gente pode externalizar isso? Olha, o primeiro passo, eu acho que são os pais entenderem, né, que cada criança é única e não existe receita de bolo. Né? Então, assim, na integração sensorial é óbvio que pelos estudos da neurociência a gente já vai entendendo quais são, né, os estímulos que a gente considera excitatórios, os estímulos inibitórios. Isso é meio universal, porque é a forma como o sistema nervoso responde. Só que nós não somos feitos só de sistema nervoso. A gente atrela também muito das nossas experiências sensoriais a uma experiência emocional. Né? Então, às vezes, você tem alguma coisa que você não gosta porque você teve uma experiência negativa com aquele determinado toque. E aí não é porque você tem uma disfunção, né? Você associou aquilo com uma experiência negativa. Então, a gente não passa uma receita de bolo. Olha, sempre faça isso, porque isso sempre vai dar certo. A gente precisa observar como cada criança reage. Né? Então, a gente fala isso para os pais. Mesmo quando a gente, né, orienta atividades para casa, a gente fala para os pais, observe e me dê uma devolutiva de como ele está reagindo a isso. Né? Aí a gente vai entendendo se estão sendo assertivos ou não. Então, acho que o primeiro passo é observar o seu filho, né? E observar os desconfortos que ele manifesta, porque é muito comum as famílias rotularem as crianças, né? Então, as crianças com disfunção da integração sensorial, elas são muito comumente rotuladas como frescas, né? Como crianças difíceis,
como crianças controladoras, porque uma criança com disfunção sensorial, ela sabe o que ela está sentindo, qual é o desconforto. Então, ela tenta controlar o ambiente de uma forma que ela lide, ela tem previsibilidade com aquilo que ela vai lidar, né? Ela vai ter uma reação, às vezes, muito exagerada a um estímulo que todo mundo fala, pelo amor de Deus, é só um cheiro, é só o cheiro do feijão na panela, ou, né, eu só fiz um carinho em você. E aí, digo isso como uma pessoa que tem o transtorno do processamento sensorial e que teve essa experiência, né? Eu fui rotulada a minha vida inteira e, assim, ter o diagnóstico, entender, estudar sobre isso fez toda a diferença para minha autorregulação. Então, eu falo, né, assim, as crianças, nós adultos, a gente tem a capacidade de se autoanalisar, de perceber, de elaborar estratégias para nós mesmos do que não está funcionando e do que está, né? Mas uma criança não tem. E aí ela precisa da mediação do adulto, ela precisa que o adulto tenha esse olhar mais sensível e ouça o que ela está dizendo. E é importante o adulto entender também que a disfunção sensorial, ela é flutuante, né? Ela tem aquele quadro, mas essa hiperresposta, às vezes ela pode ser uma hiperresposta de um incômodo de só, ai, tá, né? Tive uma sensação, mas passou. Ou de eu querer gritar e socar a cara de alguém. Porque, né, ela é flutuante justamente porque ela interfere na autorregulação. Então, se naquele dia... Doutora, desculpa, eu vim com um insight assim na cabeça, por isso, imagina, então, nós, adultos, que conseguimos expressar, falar e sentir melhor, a dificuldade da criança autista, então, uma criança autista que ela não fala, ela não consegue ainda se comunicar, então por isso que essa desregulação ocorre com bastante frequência. Isso, eu digo sempre para as mães, né? Imagina que você tá com uma enxaqueca fortíssima e você foi obrigada a ir a um show de rock. Como que você vai reagir? Como que você vai, né, apresentar muita irritação, você vai querer chorar, você vai querer ir embora, você vai... É assim que se manifesta, né? Então, às vezes, o supermercado é o show de rock para criança. Às vezes o shopping, né? Ou às vezes, enfim, a escola. Pensa a escola, que é um lugar onde a criança deve e precisa estar, é um ambiente com um excesso de estímulo, com um excesso, né, de barulhos. Então, assim, uma criança com transtorno do processamento sensorial, ela sofre muito na escola, né? Ela é tocada o tempo inteiro, né? Ela é atravessada o tempo inteiro por barulhos, ela é solicitada. Então, assim, não é fácil ser uma pessoa com transtorno do processamento sensorial. E aí precisa sempre que a família esteja atenta e sensível a isso, né? Que é algo que a criança não controla. Então, cabe a nós ajudá-las a lidar, a elaborar as estratégias. Então, acho que o terapeuta... acho que uma das principais funções do terapeuta é estar junto com a família, ajudando na elaboração dessas estratégias. Então, olha, né? Se essa criança não é simplesmente, toma um abafador aqui. Né? Às vezes aquele abafador não é o suficiente. Às vezes o abafador incomoda a criança, mas também tem uma questão tátil. E aí aquele abafador apertando... Então, assim, a gente precisa pensar, né? Entender quais são os sinais que essa criança dá. De que ela já está em sobrecarga. E aí, realmente, fazer a retirada do ambiente. Né? Ou, naquele momento, a gente vai precisar reduzir a luz. A gente vai precisar desligar a televisão da casa. Né? A gente precisa ter uma observação da criança. Se a criança não consegue falar, principalmente, né? E, Paloma... com todo esse conhecimento, com todo esse estímulo que a gente sabe que essa sobrecarga, enfim, você acha que é possível, com uma terapia adequada, quanto é possível minimizar essas questões? Muito. A gente consegue melhorar muito. Na terapia de integração sensorial, a gente não fala em cura, né? A pessoa que ela tem... todos nós temos um perfil sensorial. Né? Então, como eu estava dizendo em relação à sua experiência, né? Que você vai atrelando algumas coisas às experiências que você teve, né? Então, eu tenho experiências prazerosas com massagem, outra pessoa não tem, né? Nós temos um perfil. Então, você gosta de um jeito, eu gosto de outro jeito. Mas quando a gente fala em disfunção, a gente já consegue traçar mais ou menos um perfil. A gente já sabe onde estão as dificuldades. E essas dificuldades, elas podem ser levadas para a vida adulta, né? O que a gente não pode é que o tempo inteiro, né? Essa criança, essa pessoa tenha o seu sistema nervoso autônomo e entre em reação de luta-fuga, né? Então, assim, o que a gente consegue muito melhorar essa questão da modulação. Então, assim, a gente consegue, eu diria aí que eliminar 90% das dificuldades. Então, a gente consegue perceber que essa criança, na maior parte do tempo, ela está organizada. Na maior parte do tempo, ela adquire a habilidade de filtrar os estímulos que são relevantes ou não para a participação dela em determinado ambiente ou atividade. A gente vai ajudando a criança a se autoconhecer. Então, né, a gente não fala, por exemplo, na terapia de dessensibilização. Isso não existe. Então,
que aí a gente vê erroneamente, né, muitos, enfim, até posts de Instagram ensinando, a criança não gosta de textura, vamos fazer ela enfiar a mão em todas as texturas. E a gente fala, não, pelo amor de Deus, né? Porque a gente está piorando uma dificuldade de modulação. Porque quando a gente pensa, né, que a gente quer estimular a criança, a gente não está pensando que essa criança não tem receptores nas mãos que não detectam aquela textura. A gente está pensando que ela detecta e aí faz um caminho errado lá no cérebro e vai parar em outro lugar. Né? Então, por isso a importância de um acompanhamento e de uma orientação de um profissional adequado. Porque senão as famílias, né, inclusive a escola e as professoras acabam tentando, na tentativa, acho que de ajudar aquela criança, de apoiar a participação, acabam piorando o quadro. Né? E com a terapia, a gente sabe que a gente precisa traçar um plano, né, de onde a gente começa. Então, a gente sempre vai começar por aquilo que está mais gritante, que é sempre a modulação. Né? Então, primeiro a gente deixa essa criança organizada, depois a gente vai pensar, né, então, em como que ela está interpretando esses estímulos, depois a gente vai pensar em como que está essa praxis, em como que ela está se organizando. Então, tem critério, tem muito estudo e muita neurociência por trás da integração sensorial. Né? Então, a gente orienta que sempre a família busque um profissional adequado, porque cada criança vai ter um quadro. Então, é aquilo que eu te falei, né? Às vezes a criança até... eu tenho 2 crianças com defensividade tátil, mas uma tem uma questão vestibular e a outra não. Então, já são quadros diferentes, entende? Então, por isso que a avaliação individualizada e personalizada é muito importante. Muito legal. E hoje, a gente percebe que, antigamente, a gente não tinha, primeiro, informação, né? Hoje, graças a Deus, nós temos canais de comunicação, nós temos acesso à informação, acesso à terapia, né? E eu vejo muito isso, hoje, estudando mais e estando dentro desse mundo, né? A gente observa as pessoas que não tiveram essa oportunidade, né? Então, eu queria que você citasse para mim, por exemplo, algumas questões em adulto, assim mesmo como você falou do seu transtorno, né? Então, o que os adultos hoje, eles carregam até hoje, que não foi detectado e nem feito, né, a terapia adequada para isso? Sim. As pessoas costumam falar, né, as pessoas leigas, enfim, na internet, mas agora tá na moda ter transtorno de processamento sensorial, tá na moda ter TEA, TDAH. Na verdade, não tá na moda. Na verdade, hoje a gente tem meios para detectar isso. Né? E quanta coisa não passava batida antigamente. Então, olhando para minha própria história, né? Eu era uma criança que fui convidada a me retirar do pré. Né? Porque eu tinha dificuldade de ficar sentada na cadeira. Então, eu fazia a lição em 5 minutos e depois eu causava naquele ambiente. Né? Hoje, olhando para trás da minha infância, eu penso quanta coisa teria sido diferente se eu tivesse no mínimo informação. Então, na minha adolescência, eu queria estar junto com os meus colegas, eu queria ser pertencente. Né? Então, eu ia e me colocava naquele ambiente que me sobrecarregava. Depois, obviamente, eu tinha uma crise. Né? E essa crise se manifestava muitas vezes como uma crise de irritação mesmo, como uma crise de enxaqueca. Eu tinha desmaios. Então, assim, o meu quadro, ele é um quadro grave, assim, né? E é muito difícil, porque lidar com isso, né, sendo adulto, é uma coisa, mas lidar com isso sendo criança, né, olhando para trás, então os rótulos que isso te traz, a sensação de não pertencimento. Toda criança e todo adolescente quer pertencer, né? E quando você vai se achando um ET. Então, gente, todo mundo gosta da balada, por que eu não gosto da balada? Né? Você vai se retirando. Então, isso afeta a participação. As dificuldades de praxis, né? Que, assim, o transtorno de processamento sensorial, ele gera dificuldades de praxis. A criança, eu, por exemplo, não sei andar de bicicleta, né? Eu era péssima em qualquer atividade física. Então, isso vai gerando exclusão social. O que a gente tem percebido é que agora, com as informações, tem chegado pra gente crianças mais velhas, né? Então, as crianças ali com 10, 11, 12 anos, que nunca foram diagnosticadas, chegam justamente pela dificuldade sensorial e da praxis, porque não é que a mãe não conseguiu perceber, minha criança não toca nessa textura, a criança não é seletiva. A criança realiza tudo. Ela come. Ela se troca. Mas quando você vai ver, ela faz tudo com baixa qualidade. Né? Então, ela vai cortar o bife, vai voar do prato. Aí, essa criança ela vai se retirando dos ambientes. Né? Ela sabe que ela é a última a ser escolhida na educação física, ela já inventa uma maneira de sair. Né? Então, assim, isso gera um impacto social, né? E na autoestima dessa criança muito grande, esse rótulo. Então, a gente entender, diagnosticar é importante, inclusive, para a gente traçar essas estratégias. Então, quando eu fui estudar integração sensorial, eu entendi que eu tinha um transtorno, eu automaticamente comecei a primeiramente me respeitar. Então, antes, né, se eu dissesse, estava no shopping, eu dissesse, eu preciso ir embora, tipo, estou sobrecarregada, deu?
e as pessoas falassem, ah, não, mas eu vou passar ali, ali, ali. Você pensa, nossa, né, mas eu sou adulta, eu posso esperar um pouquinho. Só que esse posso esperar me custava muito caro depois, né? Então hoje eu vou entendendo os meus limites e vou entendendo qual é a hora de me retirar de um ambiente, ou quando eu não tive controle sobre aquilo, quando eu chego em casa, o que, que eu posso fazer para me regular, né? Então eu tenho as minhas ferramentas de autorregulação e eu lanço mão delas, assim. Então eu acho que, na verdade, conhecimento é a principal ferramenta, né? Conhecimento é poder, né? Então eu acho que as pessoas entendendo e se conhecendo, eu acho que já é metade do caminho. Exatamente. E é justamente isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que levar o conhecimento, quanto maior número de pessoas, né, for atingidas, melhor. Eu queria fazer um bate-bola aqui rapidinho com você, Paloma, de verdadeiro ou falso, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta e você explica se couber aí a explicação mais extensa, fica à vontade também, tá? Então vamos lá. Paloma, a integração sensorial serve apenas para crianças com autismo? Não, de forma alguma. Inclusive, o transtorno do processamento sensorial, ele pode aparecer em crianças típicas, né? É que é muito comum ter um diagnóstico associado. Nas altas habilidades, né, na superdotação, é muito comum o transtorno do processamento sensorial, no TDAH e no TEA. Então, assim, são os 3 quadros em que a criança, vindo com esse diagnóstico, já é bom dar uma olhada, né? Fazer uma avaliação para entender se existe ali um transtorno do processamento sensorial associado. Mas a criança típica também pode apresentar só um transtorno do processamento sensorial. Perfeito. Problemas na integração sensorial podem afetar o comportamento, o sono e a alimentação? Com toda certeza. Né? Lembrando ali que a gente estava contando dos problemas de modulação, a modulação sensorial ela é responsável por filtrar os estímulos que são relevantes ou não do ambiente. E ela é responsável pelo nosso nível de alerta, né? Então, o sono, se a criança é uma criança, né, que ela é atravessada, o nível de alerta dela está muito desorganizado, ela vai ter muita dificuldade de transitar dessa maneira. Então, assim, agora é hora de descansar, agora é hora do sono, agora é hora de prestar atenção. Então, ela vai ter essa desorganização aí. Então, é muito comum. A seletividade também, né? Eu acho que tanto pelas questões táteis, então, a gente tem sistema tátil intraoral também, né? E aí, se você pensar que uma criança ela pode ser aversiva a uma textura, e aí quando ela põe essa textura na boca, ou mesmo às vezes a colher, né? A textura da colher que está sendo ofertada, ela tem uma hiperresposta, então ela tem uma resposta que a gente chama de aversiva, e isso já aciona no cérebro dela. Opa, isso é péssimo, isso é ruim, né? Ela vai ali gerando um quadro de seletividade, tudo que lembrar essa textura que ela, né, considera aversiva, ela vai evitar. Então, é muito comum entrar na seletividade também. Todo toque incômodo é sinal de transtorno sensorial? Não. Muito porque a gente associa as nossas experiências sensoriais às nossas experiências emocionais. Então, esse toque incômodo, ele só vai ser considerado um transtorno se realmente a gente perceber que gera impactos funcionais. Então, né, eu tenho um toque incômodo e eu não consigo mais lidar com aquilo. Né, aquilo me gera isso, um desafio de participação, eu evito, eu me esquivo, eu evito lugares para não ser tocada. Aquilo me gera uma sensação que quando ativa o sistema nervoso autônomo, né, que a gente chama de reação de luta-fuga, a gente vai ter uma grande liberação de cortisol no nosso sistema. E aí a gente vai ter taquicardia, nossa mão vai suar, nossa boca vai ficar seca. A gente tem sinais biológicos de que a gente está em perigo, né? Então, esse toque é incômodo quando ele traz esses sinais. Então, o terapeuta, né, ele vai observar a criança. Muitas vezes, as crianças com algum quadro de disfunção sensorial, ela gosta do estímulo que causa aversão. Não necessariamente ela associou aquilo com uma reação negativa, mas a gente percebe, a criança, ela tá muito curiosa para tocar nessa areia. Poxa, essa areia faz um castelo. Ela quer tocar nessa areia e ela toca nessa areia. Mas quando você olha, a criança tá babando, a criança tá com a respiração mais ofegante, ela continua, porque tá divertido pra criança, né? Então, tudo depende. Na verdade, nem todo toque incômodo caracteriza um transtorno. É preciso uma avaliação mais especializada para poder identificar. Certo. Terapia de integração sensorial envolve brincadeiras direcionadas? Sim. A terapia, ela pode envolver brincadeiras direcionadas, mas em geral a gente sempre diz, né, que a criança, ela é o centro ali. Ela que tem que direcionar
a terapia de acordo com o engajamento, com a motivação dela. Então, a gente não fala de terapia de integração sensorial sem falar de motivação intrínseca da criança. Porque, né, os estudos já dizem que o aprendizado da criança, ele é melhor, ela integra aquelas informações quando ela está ativa no processo. Então, quando ela está desejosa e participativa. Então, se você oferece uma atividade para a criança, então, eu ofereci uma atividade aqui com blocos. E eu obriguei a criança, olha, você vai realizar essa atividade por 5 minutos, porque estamos treinando XYZ. A criança, ela até pode realizar aquela atividade e melhorar a habilidade dela naquela atividade. Mas aquilo não vai... ela não vai generalizar aquela habilidade, porque o aprendizado que ela teve foi menor. Né? Quando a criança ela está engajada, ela realmente integra aquela nova informação no sistema dela. Então, aquilo vai formando novas sinapses, ela vai fortalecendo a rede neural dela. Então, por isso que a gente fala. E a gente fala muito na terapia também que o desafio precisa ser adequado e na medida certa. Então, nenhuma atividade tão difícil que frustre a criança, que ela não seja capaz de desempenhar, nenhuma atividade tão fácil que ela fique desmotivada. Né? Então, esse é o desafio do terapeuta, né? Encontrar as atividades que desafiam a criança na medida certa. Certo. A criança vai se adaptar sozinha às dificuldades sensoriais com o tempo? Não. Se ela tiver realmente um transtorno do processamento sensorial, ela vai levar isso para a vida adulta. Então, por isso que é importante, né, a identificação e o tratamento. Paloma, uma dúvida frequente que a gente recebe na clínica são as crianças que andam nas pontas dos pés. Isso é uma disfunção sensorial? Isso pode ser, Ivi, uma disfunção sensorial. Em uma grande parte dos casos é uma disfunção sensorial, mas não necessariamente. Né? Pensando que a criança ali, né, os 2 aninhos, ainda é esperado, ainda é um comportamento que é comum de ser observado dentro do desenvolvimento típico. Né? Agora, se isso persiste, aí precisa de uma avaliação. Tanto uma avaliação, né, das estruturas, então pode ser uma dificuldade nos tendões e tudo mais, e aí precisa de uma avaliação fisioterápica, quanto de uma avaliação terapêutica ocupacional. Porque uma criança, por exemplo, que tem uma baixa percepção da propriocepção, ela costuma andar nas pontas dos pés para ela aumentar o input, aumentar a entrada. Porque quando a criança está na ponta do pé, ela põe mais carga nas articulações, né? E nos tendões do tornozelo e do pé. Então, ela tem uma entrada sensorial maior. Então, por isso precisa fazer uma avaliação, né? Essa criança anda na ponta do pé por um baixo registro da propriocepção, ela tem uma dificuldade ali nas estruturas mesmo, né? Enfim, tendão e tudo mais, ou é uma criança, ou isso ainda tá dentro do esperado, né? E aí isso aparece muito no TEA, porque como as crianças com TEA muito comumente têm uma disfunção sensorial e a propriocepção é uma das mais afetadas, então é muito comum criança com TEA andar na ponta do pé. E, Paloma, as crianças que continuam levando objetos à boca, mesmo depois do início da primeira infância? Também pode ser um grande sinal de disfunção sensorial. Precisa ser avaliado, obviamente, como todos os outros, mas a criança, aí ela pode ter uma série de causas, né? Então, assim, a criança pode ter uma baixa discriminação tátil. Então, a criança, ela não percebe a característica, né, dos objetos quando ela toca os objetos. Aí ela leva a boca, porque os receptores da boca são diferentes. A gente tem bastante receptor, né, na oral. Então, ela leva a boca para conhecer aquele objeto, assim como o bebê, naquela fase do desenvolvimento. E aí ele não precisa mais fazer isso, porque ele desenvolve um sistema, né, mais integrado. A criança pode fazer isso por uma dificuldade de ideação. Então, que a gente fala, né, uma das etapas da praxis. Então, a criança, ela não atribui função, ela não sabe para que serve aquele objeto, e aí ela leva a boca. A criança pode fazer isso por uma necessidade de propriocepção. Então, quando a gente morde alguma coisa, a gente está buscando se regular. Né? A regulação, ela vem muito pelo sentido da propriocepção. Então, quando a gente fica na ponta do pé, a gente está, né, fazendo o que a gente chama de sobreuso da propriocepção, quando a gente morde alguma coisa também. Então, essas crianças, né, que precisam do mordedor, que estão sempre levando a boca e mordendo, ela tá ali numa tentativa desesperada de se autorregular. Então, ela precisa, né, acho que tanto de uma terapia que ajude ela, né, a encontrar outras formas de regulação, quanto ela precisa mesmo, naquele momento, morder alguma coisa. Até que essa dificuldade de modulação seja equilibrada, regulada. Isso. Paloma, correr sem parar, pra lá e pra cá, ficar girando também, isso também entra nesse quadro? Também é um grande sinal de disfunção sensorial.
provavelmente ligado ao sistema vestibular e muitas vezes unido. O vestibular é proprioceptivo. Então, o vestibular, né, você lembra que os receptores, eles estão localizados no ouvido interno, né? Então, a gente tem aquela aguinha lá dentro do ouvido, né? Então, sempre que a gente muda a posição da nossa cabeça, a gente está ativando o sistema vestibular. Então, a criança, quando ela pula muito, quando ela gira muito, só que o sistema vestibular, ele também é estimulado através do sistema visual. Então, a criança, ela também busca observar coisas que giram numa tentativa de ativar o sistema vestibular. Então, é muito comum, né? Correr também. Então, uma criança com uma baixa propriocepção, ela vai correr o tempo inteiro porque ela tá buscando informação. E aí, provavelmente, ela não só vai correr, como ela vai pular muito pesado. A mãe fala, nossa, parece que o pé é de chumbo. Né? Ela vai buscar se trombar na parede, se trombar nas coisas. Ela busca impacto, porque a criança, ela tá desesperada para entender quem ela é dentro daquele ambiente. Ela quer se sentir segura, né? E quando a gente tem um sistema que não tá dando pra gente a informação correta, a gente tem uma sensação de insegurança, a gente não sabe muito como reagir. E aí a criança, ela fica nessa busca. Então, essa agitação psicomotora nem sempre vem só de uma questão comportamental, né? Muitas vezes ela tem aí uma base sensorial também. Incrível. Por isso que muitas crianças também, elas fixam o olhar no ventilador, porque é uma superfície giratória, e ela tem o hiperfoco naquele ventilador. Sim. É um sistema de regulação, então. Sim, normalmente, né? Acho que não só, por isso que precisa de uma avaliação. Pode ser só uma estereotipia, né? Então, assim, no TEA é tudo muito complexo, porque pode ser uma estereotipia, pode ser de base comportamental, então, aquela criança, ela realmente precisa ali, né, se regular, ela tá tendo aquele comportamento reforçado, às vezes, pelo ambiente, ela tem algum ganho secundário com aquilo, enfim. Como pode ser de base sensorial, né? E que eu vejo é que na maioria das vezes está tudo junto e misturado. A criança tem as estereotipias, que são só estereotipias, né? As estereotipias que geralmente ela apresenta que são para se regular, e aí a gente não fala em acabar com aquelas estereotipias, porque isso aquilo não afeta a função e ajuda a criança a se regular. Qual é o problema, né? O problema é quando a estereotipia afeta a participação da criança. Então, a criança não consegue participar da aula, não consegue participar de uma atividade motora, de um brincar organizado, porque ela entra num padrão de estereotipia. Aí sim, a gente precisa ajudar essa criança a achar outras estratégias para se regular, que não aquela que afeta a participação dela. Perfeito. Pena que chegou ao fim o nosso bate-papo aqui com a doutora Paloma. Doutora Paloma, muito obrigada pela participação, foi incrível. Eu que agradeço. E se precisarem de uma avaliação, né, estou disponível na Integrare. Que bacana. Se você ficou com alguma dúvida ou realmente precisar de uma avaliação, procure a Integrare Educa. Muito obrigada.